Histórias assombradas. Para o relato de hoje, que é Eu e Minha Ex. Eita, vamos ver. Olá, Anne assombradozinhos. Sou um grande fã do canal, é um moço que nos conta, tá? E te envio aqui o meu primeiro relato, o qual tanto quis enviar, já que os acompanho no YouTube desde 2016. Já lhe peço desculpas pelos erros de português e outros errinhos que porventura aparecerem. Os nomes já estão trocados e dei uma de La Casa de Papel e coloquei nomes de cidades no lugar dos originais, tá? Me identificarei como Lisboa. Tá. Tipo Nairobi, Rio, essas coisas, né? Bom. Vim aqui hoje para lhes contar a minha história com a minha primeira namorada e atual ex. Pelo menos até o momento em que ele escreva essa história. Então há de reverter alguma coisa por aí? Vamos ver qual é a história. Para ela estar aqui nas Histórias Assombradas, deve ter alguma coisa, né? Bom, tudo começou no primeiro semestre do ano de 2014, quando a conheci. E vou chamá-la aqui de Nova Orleans. Lembro-me até hoje de como foi. Na escola e no meu aniversário daquele ano, uma amiga dela veio até mim na hora do intervalo e disse: "Uma amiga minha gosta de você." E eu fiquei com muita vergonha, até porque os meus amigos estavam ali do meu lado. E ela pediu meu WhatsApp, eu passei e ela disse que de tarde a amiga dela, Nova Orleans, ia me chamar. Depois foi embora. Bom, meus amigos me zoaram bastante, ficaram felizes por mim e eu fui para a sala todo feliz e ansioso, me perguntando e imaginando como ela era. Vale ressaltar que eu sempre fui um rapaz muito tímido e calminho. Então nunca fui desses de chegar nas meninas, paquerar, chamar pra sair, ficar com um monte, sabe? Sempre ficava na minha e tinha muita timidez para expressar qualquer sentimento amoroso. Enfim, eu estudava de manhã, no primeiro ano do ensino médio, quando isso aconteceu. Então, à tarde, eu fiquei super esperançoso pela mensagem da garota. Era a primeira vez que isso me acontecia, e eu nunca havia nem mesmo passado por algo parecido. Para alguém que sempre foi muito tímido, aquilo estava parecendo tipo um milagre divino. Finalmente, por volta das 16h, eu recebi uma mensagem de uma garota desconhecida. Fui responder todo ansioso, mas não era a minha admiradora. Era outra amiga dela. Conversamos um pouquinho sobre a Nova Orleans. Ela e as amigas eram todas do 9º ano. A amiga dela até mostrou uma foto da dita cuja tocando violino. Confesso que de primeira vista, assim, não a achei tão bonita assim. Nova Orleans era loira, dos cabelos bem claros, uma característica era a sobrancelha clarinha, que mal aparecia, pele também clarinha e vestia o blusão do uniforme da escola, além de ter uma carinha de séria. Na época, eu já gostava de uma outra menina que era próxima da minha família. Então, eu decidi não ir em frente com a Nova Orleans. Apesar de ter ficado animado com a situação, falei isso com a amiga dela, né? Decidi não seguir em frente com a Nova Orleans, apesar de ter ficado animado com a situação. Falei isso com a amiga dela, que conversava comigo, e ela disse que tudo bem, iria conversar com a Nova Orleans. Passados alguns dias, nós chegamos a nos conhecer, depois de várias tentativas muito engraçadas. Ela sempre parecia morrer de vergonha de vir falar comigo. Porém, chegamos a conversar algumas vezes naquele semestre. Passamos alguns intervalos conversando juntos e a sós, e ficou só nisso. No final daquele semestre, no último dia de aula antes das férias, ela foi atrás de mim na saída para me desejar boas férias, muito sorridente e alegre.
Eu a abracei, desejei o mesmo e fomos cada um para suas casas, terminando a cena com 2 olhares sorridentes se cruzando. Confesso que comecei a ter interesse nela nesse momento, até porque o lance com a outra menina que eu gostava não estava indo para frente de jeito nenhum. No semestre seguinte, no mês de agosto, ela nem falou mais comigo. Chegou a me ver e virar o rosto. Eu fiquei muito surpreso, não entendi nada. Um mês atrás ela tinha interesse em mim e no outro, bulhufas? Eu achei que ela tivesse ficado brava porque eu não conversei com ela nas férias, mas eu não sei. Decidi deixar pra lá. Meninos. No ano seguinte, eu tive que estudar de noite, porque na minha escola, e naquela época, só tinham turmas do 2º e 3º anos do ensino médio à noite. Nova Orleans permaneceu no turno da manhã, já que foi para o 1º ano. Então, passei um ano sem vê-la ou ter contato. Apesar de tê-la nas redes sociais, ela era que nem eu, não postava quase nada, então não conversamos naquele ano. Avançando no tempo, agora em 2016, eu já estava no último ano do ensino médio e estudava de noite ainda. Eram os primeiros dias de aula, eu tinha acabado de descer as escadas da portaria da escola para ir para casa. E quem eu encontro? Isso mesmo, a Nova Orleans. Ela estava descendo as escadas também. Fui até ela, nos cumprimentamos e a partir daí começamos a nos encontrar com mais frequência na escola, até ficarmos amigos, depois de um mês. Passaram-se semanas depois de nos tornarmos amigos e ela começou a querer conversar comigo na hora do intervalo. Mais semanas se passaram e as amigas dela começaram a se juntar a nós. Quando a Nova Orleans saía da mesa de conversa, todas ficavam falando para mim que ela ainda gostava de mim e que nós 2 formaríamos um excelente casal. E Ana, desde que voltei a conversar com ela, vinha na minha cabeça que ela ainda gostava muito de mim. Afinal, ela sempre me encontrava no intervalo para conversarmos. Eu até cheguei a levar violão uma vez para me exibir para ela e ainda levei um elogio dela, tipo, nossa, você canta muito bem. Além disso, eu acho mesmo que nós formávamos um casal bonito, pois nós 2 somos loiros, branquelos, meio tímidos e gostávamos muito de assuntos parecidos. Porém, Ana, eu fiquei inseguro no começo. Mas a Nova Orleans estava mudada. Já não era mais a mesma menininha dos anos passados. Ela estava mais encorpada, os cabelos dela estavam cor de ouro, ela vinha com as sobrancelhas muito bem feitas e também estava mais charmosa. Isso começou a me atrair muito. Além disso, ela me tratava muito bem, gostava principalmente de conversar sobre ocultismo e coisas místicas, coisa que eu também adorava e adoro até hoje. Alguns dias no intervalo, ela e a melhor amiga dela na época, a qual vou chamar de Nova Delhi, vieram até mim perguntar se eu já havia ouvido falar sobre a maçonaria. Confesso que já tinha escutado falar sim, mas não sabia do que se tratava. Bom, descobri que as 2 faziam parte de uma ordem maçônica composta somente por mulheres, mas que era associada à clássica, composta só por homens. Eu fiquei meio espantado, mas como não sabia muito do que se tratava, deixei quieto. Achei até legal por saber que ela fazia parte de uma sociedade secreta. Era algo interessante, sei lá. Cheguei a pesquisar sobre o que era a maçonaria e de cara vieram aquelas coisas de satanismo, pactos com o diabo, rituais macabros e afins. Mas Nova Orleans já havia me alertado de que não era nada daquilo, que eu podia ficar tranquilo. Ela já estava lá há mais de um ano e nunca tinha visto nada do tipo. Confiei nela. Enfim, para resumir a história, porque já está ficando muito longo, no mês de abril daquele ano ficamos pela primeira vez e logo começamos a namorar. Éramos muito felizes juntos, nos dávamos muito bem, passávamos todos os intervalos juntos e nos encontrávamos todos os dias antes da aula para dar uns beijos embaixo de uma árvore na rua da minha casa.
que era umas 2 quadras de distância da escola. O único problema que acabamos enfrentando foi a distância. Eu moro num lugar, enquanto ela mora em outro, que fica a pelo menos 1 hora de distância de carro. Eu sei que para alguns a distância parece pequena, só 1 hora de carro, mas ela sempre pegava muito trânsito para vir para minha cidade. Dependia do pai dela para o transporte, que não deixava pegar trem sozinha, e eu nunca havia andado de trem para ir buscá-la também. Além de que eu nem conhecia os pais dela ainda, e ela também não conhecia os meus pais. Os dois eram uns caipiras. Bom, demoramos para contar aos nossos pais que estávamos namorando. Ela, como filha única, foi mais difícil ainda, mas logo tudo se acertou. Enfim, tudo estava correndo muito bem e em agosto ela me convidou para uma cerimônia aberta que a ordem maçônica dela iria realizar. Parece que era uma espécie de promoção de cargo de uma das meninas que fazia parte. Ela disse que ia aproveitar a oportunidade para que eu conhecesse os pais dela, que aqui vou chamar de Detroit, o pai, e Filadélfia, a mãe. Pois bem, eu topei e fui. Conheci os pais dela, ambos muito gentis. O pai dela estava muito sério, mas tinha seus momentos muito brincalhões. A mãe dela era mais quieta, mas muito boazinha. Felizmente, eles me adoraram, o que nos deixou muito contentes e aliviados. Ainda mais porque Detroit, o pai dela, era um ex-policial e tinha um jeitão bem machão, sabe? Mas era um bom homem. Sobre o evento maçônico, foi algo bem simples, mas havia muitos homens de terno e gravata, alguns jovens rapazes participantes, quase todos próximos de empresários ou participantes do exército. O ambiente não tinha nada de macabro, muito pelo contrário, eu me sentia dentro de um templo religioso. Apesar de tudo isso, naquele ano eu comecei a frequentar mais a igreja matriz da minha cidade e me aproximei do grupo de jovens dela. Comecei a procurar opiniões de padres sobre a maçonaria e é óbvio que eu não ouvia coisa boa sobre. Inocente como eu era, me deixei influenciar e fiquei assustado e preocupado com a Nova Orleans. Outro fator que me preocupou foi que boa parte da minha família é católica, alguns mais fervorosos que outros, e uma pequena parte é evangélica. E como sabia que a igreja abominava os maçons, achei que ela seria muito mal vista pela minha família. Bom, eu fiquei receoso quanto àquilo, mas não vi nada de ruim na cerimônia que eu fui. Então, segui com ela, meio desconfiado. Cheguei a tocar no assunto com ela, mas ela reforçava que eu não deveria acreditar em tudo que eu lia e via na internet. Há muitas mentiras espalhadas sobre as sociedades secretas que a própria igreja criou desde os tempos antigos, quando a maçonaria foi criada e se negou a ajudar financeiramente os papas da época, o que levou à excomungação dos maçons. Até os pais dela me convenceram várias vezes de que a maçonaria se tratava mais de uma grande irmandade, basicamente, e que era muito boa e não tinha nada de maldito. Com o passar do tempo, eu deixei para lá e abri minha mente para os novos olhares sobre a ordem. Bom, após 8 meses de namoro, eu e Nova Orleans tivemos nossa primeira discussão. Que nem foi lá essas coisas, foi um negócio bobo que eu falei e que ela não tinha gostado muito. Apesar de simples, foi daqui para frente que as coisas começaram a ser diferentes. Como gostávamos muito do sobrenatural, e falava muito para ela sobre a Bíblia, os dogmas católicos e tudo mais, havia dias em que nós tentávamos conversar sobre trechos da Bíblia e tentar trazer interpretações para os textos, principalmente em Apocalipse. Porém, eu tinha uma visão muito fechada ainda na minha crença católica e ela odiava isso, o que sempre levava a brigas ou discussões. Eu nunca aceitava a visão dela e sempre queria arrumar um argumento contra para defender a minha crença. E ela mesma chegava a querer parar de falar desse assunto porque não dava para discutir o assunto comigo. Me arrependo muito desse meu jeito de ser. Eu estava muito cego e limitado.
e limitado. Eu não queria abrir a minha mente para mais nada. Estava me tornando um católico extremista. Em todas as missas eu chegava a rezar pela minha namorada para que ela se convertesse e se tornasse católica como eu. Tudo bem que eu tinha boas intenções, mas ao meu ver, hoje, isso é uma atitude preconceituosa. Alguns meses se passaram, chegou 2017. Eu me formei na escola e ia começar a cursar animação em uma faculdade particular de São Paulo, já que eu amava desenhar e amo até hoje. E modéstia à parte, confesso ser muito bom com isso. A Nova Orleans foi para o último ano do ensino médio e a distância seria um empecilho ainda maior na nossa relação, já que agora não poderíamos mais nos ver nos intervalos e antes do início das aulas, como fazíamos todos os dias. Naquele ano, a nossa escola passou por algumas mudanças e eles conseguiram mudar os 2 últimos anos do ensino médio para os horários de manhã e tarde, ao invés de tarde e noite como antes. Para solucionar a distância entre nós, planejamos o seguinte: eu sairia mais cedo de casa para ir para a faculdade, encontraria ela na entrada da escola. Quando ela chegasse com a van, encontraria ela na entrada da escola quando ela chegasse com a van e quando eu voltasse, eu a levaria para minha casa, onde passaríamos umas 2 horas juntos até que o pai dela a buscasse e a levasse para casa. E assim nós fizemos. E funcionou muito bem por quase o primeiro semestre daquele ano. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Tem música, tudo certinho. Estão me ouvindo bem? Tá, então, beleza. Voltando aqui ao relato. Nesse mesmo tempo, Nova Orleans conheceu os meus pais e no meu aniversário conheceu a minha família. Porém, nesse semestre, algo mudou nela. Aquele semestre foi muito doido. Conforme o tempo foi passando, do ano anterior para o momento atual da história que vos conto, ela me contou que era médium e se mostrou ser das boas. Ela via, ouvia e até sentia espíritos claramente. Teve diversas experiências paranormais em sua casa e com suas amigas, e ela dizia que tinha um Exu muito próximo dela e que a guardava com unhas e dentes. Além disso, ela me contou que frequentava um terreiro de candomblé em uma cidade próxima à dela, onde o pai de santo do lugar era muito amigo dela e do pai dela. Lá, ela disse que acompanhava as cerimônias e que o pai de santo dizia muitas coisas sobre ela, sobre seu passado, sobre suas vidas passadas e sobre sua mediunidade, incentivando-a a desenvolver a mediunidade de forma positiva. Dentre essas coisas, disse que ela era um espírito muito antigo, que sua primeira encarnação foi na época de Jesus, que ela era uma amiga de Maria, a mãe de Jesus. Olha! Fora isso, disse que ela era uma bruxa muito poderosa e que por isso ela tinha uma mediunidade tão avançada. E com ela andavam espíritos e entidades muito poderosas e do aspecto negativo. Para esclarecer, ela me contou que os demônios que tanto falamos, na verdade são entidades que trabalham para a evolução dos seres humanos e se fizeram algo que pareceu ser ruim, acreditem, foi para o bem e evolução daquela alma. Mas calma, existem sim espíritos que promovem o mal, que perturbam as pessoas e as levam a cometer atrocidades. Esses malditos não são esses demônios, mas sim espíritos perdidos, vampiros de energia e vinculados a entidades malignas, que é o que as religiões africanas chamam de quiumbas. Se quiser, Ana, depois eu lhe envio um e-mail explicando melhor isso aí. Tá. Bom, continuando a história. Parecia ser tudo verdade aquilo que ela falava. Não vou contar tudo o que ela contou sobre o que ela via ou passou, mas ela me contou que quando criança via espíritos direto e que desde muito antes de me conhecer sonhava com um homem loiro que a perseguia em sonhos. Os pais dela levaram ela em tudo o que se possa imaginar, mas a mediunidade dela só progredia.
E olha, sempre que eu estava na presença dela, parece que a atmosfera do ambiente mudava. Não era somente porque eu gostava dela, era uma sensação muito diferente, indescritível, que era um pouco assustadora e intimidadora, mas eu me acostumei com isso. Ela me contou muitas situações que ela viveu com a sua mediunidade e contou com uma seriedade e sinceridade tão grande que seria impossível alguém não acreditar. Bom, Ana, na mesma época em que ela me contou essas coisas, que foi durante vários dias e momentos em que conversávamos por celular, ela começou a mudar comigo. Começou a ser mais mandona, ficava me cobrando atitudes melhores, queria que eu agisse do jeito que ela queria e ela ficou muito, mas muito orgulhosa. Eu confesso que era muito bobão na época. Eu era bem imaturo para muitas coisas, mas tinha vezes que eu só estava sendo do jeito que eu sou, brincalhão, simpático. Gostava de assistir desenhos animados, séries, essas coisas. Mas ela não gostava, achava que eu estava sendo infantil e que eu precisava crescer, virar adulto. Concordava algumas vezes com ela, mas não justificava o jeito que ela me tratava. Ela me deixava no chão. Tanto que em algumas broncas dela eu me sentia um inútil e um imprestável, sem exageros. Meninas, vocês têm que entender que os meninos demoram um pouco mais para atingir a nossa maturidade. Não é verdade? É. Bom, o mês de julho de 2017 foi o pior de todos. Até então, tínhamos brigas e discussões quase que diariamente, e chegamos a discutir novamente por causa de religião, e ela ficou tão chateada que me mandou um textão enorme dizendo que queria dar um tempo comigo. Eu fiquei muito mal, e sinceramente, Ana, eu acho que tinha culpa no cartório. Eu já havia mudado de opinião sobre as religiões e não era mais tão católico extremo como antes, mas eu ainda era muito apegado às minhas crenças e ainda tinha a mente fechada para muita coisa, e isso desgastou muito a nossa relação. E deu no que deu. Aquilo me tocou tanto que eu juro que eu parei aquela semana inteira para estudar tudo sobre misticismo para ver se me aproximava dela de novo. E cheguei a mandar várias coisas para ela, perguntando se eu estava indo pelo caminho certo ou não. O clima entre nós não melhorou muito de início, mas retomamos o contato e voltamos a ficar juntos. No final do mesmo mês, eu tive uma apendicite repentina e precisei fazer cirurgia. Graças aos deuses, descobri a doença logo no início, então todos os procedimentos foram feitos com certa calma. Nova Orleans voltou a ficar mais próxima de mim e pareceu que as coisas tinham voltado entre a gente. Mas logo depois que tive alta, ela começou a falar uns negócios estranhos, dizendo que Satanás ia me buscar porque eu falei mal dele todos esses anos na igreja e eu ia morrer em alguns dias e ia para o inferno por causa disso e virar um escravo dele e que a apendicite foi só um sinal, tipo uma mensagem de que eu não deveria ter falado tão mal deles. Hã? Ana, ela me disse isso. Em algumas semanas eu ia viajar para o Nordeste com a minha família. Achei que fosse morrer num acidente de avião e que veria Satanás vindo me buscar. Confesso que eu fiquei com muito medo no início, mas lá no fundo eu sabia que nada ia me acontecer. No final, tudo não passou de um achismo dela. Até hoje eu não sei muito bem o que ela quis me dizer, mas ela pensou que isso realmente fosse acontecer, mas não ocorreu nada comigo. Bom, depois descobri por ela que o pai de santo que ela frequentava disse para ela que junto dos guias dela havia demônios e seres próximos a um dos grandes reis do inferno que governa junto de Lúcifer. Gente, acredito hoje que isso a influenciou a pensar que por eu ter me envolvido com ela, que já se considerava uma amiga de um dos reis do inferno, o próprio Lúcifer viria me buscar e me levar para a cova. Ou sei lá o que passou na cabeça dela. Hoje eu sei que isso seria impossível de acontecer comigo. Porém, quanto aquilo que o pai de santo disse para ela, eu fiquei chocado e ao mesmo tempo impressionado, pensando:
como um mero mortal como eu tinha arranjado uma mulher dessas? Nunca jamais havia imaginado que algo assim aconteceria comigo. Por conta disso, e de tudo que ela já havia me contado, eu respeitava tudo que ela falava sobre ocultismo, misticismo e afins, como se ela soubesse de tudo do assunto. Não questionava nada, principalmente porque já havia acontecido dela ler a minha aura só por uma foto, e dela prever acontecimentos futuros e eles realmente acontecerem. Para falar a verdade, eu acho que bem lá no fundo eu tinha muito medo dela e de que ela pudesse terminar o nosso namoro se eu não a ouvisse. Como ela era muito esperta e manipuladora, ela deve ter percebido isso, e daí para frente o orgulho dela cresceu sobre mim. E dava para ver que ela agia como se fosse o ser mais evoluído do mundo. Ela chegou a jogar isso na minha cara, numa briga que tivemos, dizendo que quem mandava na relação era ela e ponto. Enfim, Ana, a última grande coisa de sobrenatural que aconteceu comigo envolvendo ela foi o seguinte. Eu tinha acabado de entrar no segundo semestre da faculdade. Estávamos em agosto. Por influência da Nova Orleans, comecei a procurar emprego, mas nada deu certo. Depois de uma semana de aula daquele mês, em uma conversa com ela me disse que eu deveria estar estudando medicina ao invés de animação, porque essa era a minha missão de vida. Sim, isso mesmo. De acordo com ela, eu estava em um caminho de vida muito errado, que inclusive estava afastando os meus guias de mim, e que para tudo isso eu deveria largar a faculdade que estava fazendo e mudar o meu percurso. Como eu disse antes, eu não duvidava de nada do que ela falava quando o assunto era o místico. No início eu não quis acreditar, mas depois ela disse que, me conhecendo bem, analisando o meu espiritual e vendo como eu me comportava, ela percebeu que eu deveria ir para a área da saúde e que só não disse isso antes por 2 motivos. Porque eu não ia acreditar nela, e ia terminar com ela por medo dela ser bruxa e ia continuar no caminho errado. O mês de agosto foi tenso. Eu pensei muito sobre o assunto e decidi sair da faculdade de animação para ir atrás de medicina. Sim, por causa do que ela havia me falado mesmo. Eu sei que muitos vão achar que eu fui muito burro e trouxa pelo que eu fiz, mas acreditem, tive muitos sinais que me mostraram que realmente eu estava mais para a área da saúde do que para a área artística. Eu só não havia parado para pensar nisso até então. Tive muitas discussões com os meus pais, que se assustaram com a minha decisão, e também não lhes contei que eu estava seguindo uma visão mediúnica da minha namorada, até porque eles não iriam acreditar. Após sair da faculdade, entrei em um intensivo de um cursinho famoso para estudar para medicina. Enfim, o pior foi que daí para frente a minha relação com a Nova Orleans só piorou. Chegamos a ter bons momentos naquele semestre, inclusive houve um mês em que os meus pais conheceram os dela, depois de mais de 1 ano de namoro. E a avó dela também, em um sítio muito bonito. Inclusive esse foi um dia em que pareceu que a nossa relação iria renascer das cinzas, mas não foi bem assim. As brigas se tornaram diárias, ela já não ia mais na minha casa havia um bom tempo, sempre com a desculpa de que estava cansada e que seria ruim para o pai dela ir buscá-la em minha casa e depois pegar trânsito. Além disso, não tínhamos mais assunto. Eu ficava o dia todo estudando para o vestibular, fazia um cursinho longe de casa, só conversávamos durante a noite, mas eram conversas muito murchas, sem graça, sabe? E se falasse qualquer coisa que ela julgasse bobagem ou infantil, ela já encerrava a conversa ou brigava comigo, falando que eu tinha que crescer. No mês de novembro daquele ano, eu fiz a prova de um único vestibular, o mais concorrido do Brasil, e tinha ido muito mal. Eu passei mal no meio da prova, não deu tempo de fazer todas as questões. Dias depois foi o aniversário dela. Eu havia reservado uma mesa na churrascaria mais cara da minha cidade. Comprei 2 livros e um buquê de rosas para ela, que entreguei no dia e na churrascaria. Inclusive, nesse lugar foi um garoto da maçonaria que aqui nomearei de Hamburgo, que foi junto dos amigos dela. Lá no estacionamento, Hamburgo
e minha namorada passaram um bom tempo juntos, longe da mesa, enquanto eu estava ali, na mesa, quieto, e às vezes conversando com os amigos e amigas dela. A amiga dela, Nova Delhi, tinha ido também e sabia do que estava acontecendo, mas não quis me contar. Inventou uma desculpa de que Nova Orleans estava sendo obsediada por um espírito ruim e que Hamburgo, conhecedor dos Paranauê da magia, estava ajudando ela. Os dois voltavam para a mesa, daqui a pouco ela saía, indo para o banheiro. Estava tudo muito estranho. Bom, passou o tempo, comemos, fomos embora, vi os pais dela naquela noite quando vieram buscá-la e voltei para casa. No dia seguinte veio a derradeira notícia. Ela me enviou uma mensagem por WhatsApp dizendo que queria terminar comigo. Claro que para mim aquilo foi um choque. Pedi esclarecimento da parte dela e ela me disse que há tempos a nossa relação já estava desandando, parecendo mais uma amizade que um namoro, e que já fazia algumas semanas que ela estava ficando apaixonada por Hamburgo, e naquele dia do aniversário eles tinham ficado em uma daquelas vezes que se afastaram da mesa. Ela me contou isso bem tranquila, sem ficar brava com a minha reação entristecida, e disse para tentarmos ficar amigos, o que eu topei e aceitei o que ela disse. Bom, Ana, são águas passadas. Fiquei muito chateado com ela e tentamos manter a amizade, mas ela me acusou de estar perseguindo ela e o Hamburgo só porque pedi a amizade dele no Facebook e no Instagram. Tudo bem, pode ter parecido, mas não foi a minha intenção. Desde então, nunca mais nos falamos. Apesar de tudo, Ana, eu sou muito grato a ela por tudo. Afinal, se não fosse por isso e muitas outras coisas que não contei aqui, eu não estaria onde estou agora. Com o tempo, eu me identifiquei muito com a fisioterapia e desisti da medicina. Hoje, em 2019, estou estudando na considerada melhor universidade do país. Melhor universidade pública do país. Ao longo do caminho e na nova faculdade, conheci pessoas maravilhosas e a minha vida tem andado muito bem. Além dessa questão, eu mudei completamente de crença graças a Nova Orleans. Passei de católico para umbandista. Depois virei um rapaz sem religião, mas que acredita em muitas coisas e que sabe de muitas coisas também sobre o mundo místico. E assim é como eu sou hoje. A cada dia busco ser uma pessoa melhor e posso dizer que sou muito diferente desde que terminei com Nova Orleans. Quem me conhece sabe. Vejo que apesar de tudo o que me aconteceu, acredito que os meus guias perceberam que estava em um caminho muito distante da minha missão de vida e para resolver isso de uma forma que não me fosse tão dolorosa, me fizeram conhecer Nova Orleans e passar tudo o que eu passei com ela e por causa dela me pondo nos eixos novamente. Obrigado, Ana, por ler meu relato. Desculpa se ficou muito longo ou cheio de partes chatas. Sei que não é muito assustador, mas achei que seria interessante para o canal. Pode contá-lo como preferir. Que os deuses abençoem você e toda a sua família linda. O canal de vocês é show de bola. Faço maratona de relatos todos os dias, principalmente nas férias. Bom, então aí está como as coisas podem acontecer de maneiras tortas, mas pro bem. Tipo, essa moça foi o que precisava virar ele pro caminho que ele tinha que seguir. É isso. Nada é por acaso na vida da gente, seria isso. Ela ficou o tempo que precisava para poder engatar ele no que ele deveria seguir, e depois ela seguiu a vida dela e tal. Meio estranha também, né? Achei ela um pouquinho estranha, não sei, talvez ela muito mais madura e ele na época, né? Porque como eu disse, meninos amadurecem mais tarde, né? Mas tenha isso em mente, meninas, não adianta forçar, eu acho que é difícil, vai tudo no seu tempo, né? E aí acabou que deu tudo certo, né? Acontece. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.